Hoje, a gente vai se aprofundar na história de uma das figuras mais complexas e, olha, muitas vezes mal compreendidas do século XX. Pois é. E para entender a vida de alguém, às vezes o melhor jeito é começar pelo final. O que estamos vendo aqui é basicamente a cena final. O fim de uma vida que foi vivida bem no epicentro de um poder e de um horror que a gente mal consegue imaginar. Então fica a pergunta, né? Quem era essa mulher que escolheu morrer nesse lugar? Era só amante do ditador? Uma pessoa que não sabia de nada? Ou será que a história é bem mais complexa do que parece? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo. Vamos ver como essa história toda começou. E olha, não foi em salões cheios de poder, não. Foi numa família bem tradicional da Bavéria. As origens dela eram surpreendentemente comuns. Uma família de classe média, sabe? Nada a ver com o mundo em que ela acabaria vivendo. E aqui tem um ponto bem interessante. Essa citação de uma freira da escola dela desafia totalmente aquela imagem que muita gente tem, sabe? Aquela ideia de que ela era só uma companhia sem opinião própria. Pelo contrário, ela era vista como ambiciosa, inteligente e capaz de ter pensamento independente. É preciso lembrar do contexto da época. A infância dela aconteceu numa Alemanha caótica. Uma nação abalada, humilhada depois da Primeira Guerra Mundial, enfrentando uma crise econômica devastadora. Esse cenário todo foi o terreno fértil para o extremismo que viria depois. E essa tabela aqui, nossa, ela mostra o tamanho do caos. Dá uma olhada no preço de um pão. Em agosto de 1922, custava uns 8 marcos. Um ano depois, em agosto de 1923, o mesmo pão custava 35 mil marcos. Imagina viver com uma inflação assim. Isso desestabilizou o país inteiro, claro. Então, em meio a tudo isso, chegamos a 1929. Eva Braun tem 17 anos. E é aqui que a vida comum dela dá uma virada completamente inesperada. Ela trabalhava como assistente num estúdio de fotografia em Munique, o Foto Hoffmann. E esse estúdio era frequentado por um político que estava em ascensão, Adolf Hitler. Foi lá que eles se conheceram. Mas para ela, ele foi apresentado só como Herr Wolf. Era um pseudônimo que ele usava na época. Então, enquanto para Eva ele era o Herr Wolf, para o resto da Alemanha ele estava construindo essa imagem de Der Führer, o líder. Uma figura quase messiânica, sabe? Ele estava se consolidando como chefe absoluto do partido nazista que não parava de crescer. Esse relacionamento com Hitler colocou ela dentro do círculo mais fechado do poder nazista. Mas a vida dela ali era cheia de contradições. Era uma espécie de gaiola dourada. Ela passou a viver praticamente reclusa no Berghof, o retiro de Hitler nas montanhas. E enquanto ele, do lado de fora, comandava um regime de terror absoluto, o mundo de Eva se resumia a coisas do dia a dia, bem banais. E o mais curioso é que ela filmava tudo, com uma câmera de 16 milímetros colorida, o que era bem moderno para a época. E o que ela filmava? Relaxar no terraço, crianças colhendo flores, passeios, natação, festas com champanhe e chapéus bobos, uma vida aparentemente normal e despreocupada. E esse contraste é chocante. Em 1933, por exemplo, enquanto a vida dela passa a ser no Berghof, o primeiro campo de concentração oficial abre em Dachau. Em 35, ela está filmando amigos no terraço e no mesmo ano, as leis de Nuremberg são criadas. Em 38, ela fotografa uma viagem para a Itália, enquanto acontece a Noite dos Cristais. É um mundo completamente à parte. E essa vida de negligência e isolamento teve um preço. Em 1932, ela tentou se matar com uma pistola. Ele correu para ficar ao lado dela. 3 anos depois, em 35, depois de ser ignorada de novo, ela teve uma overdose de remédios para dormir. E, de novo, ele passou a dar mais atenção. Parece que esses atos de desespero foram, de uma forma bem trágica, o que garantiu o lugar dela na vida dele. E por que essa relação era assim tão escondida? As próprias palavras de Hitler dão uma pista. Ele dizia: é melhor ter uma amante, o fardo se torna mais leve. Ou seja, ele queria uma relação sem o compromisso público de um casamento. Eva deveria continuar sendo um segredo. E tudo isso nos leva de volta para onde começamos. Para o bunker, para os últimos dias e para a escolha final de Eva Braun. Em fevereiro de 45, com a derrota da Alemanha já praticamente certa, ela fez uma escolha. Deixou a segurança do Berghof e foi para Berlim, para ficar com Hitler no bunker. E olha, foi uma decisão dela. Contra a vontade de todo mundo, ela se recusou a fugir e escolheu ficar lá, no meio do caos. E foi só lá, no finalzinho, que ela conseguiu o que talvez sempre quis:
Eles se casaram no bunker, mas ela foi oficialmente Eva Hitler por 36 horas. Apenas isso. Essa declaração da prima dela resume bem a tragédia da história toda. Isso me oprime por toda a vida, que minha prima favorita sacrificou sua vida a um assassino em massa. É essa contradição, a lealdade a um homem que para o resto do mundo era um monstro. Então, no fim das contas, a história de Eva Braun nos deixa com essa pergunta complexa. Ela foi uma mulher leal e apaixonada que simplesmente amou o homem errado? Ou foi uma cúmplice que escolheu viver em negação para manter seus privilégios? Essa é uma daquelas questões difíceis que a história nos deixa para refletir.